Então, agora já boa tarde, né? Boa tarde a todas. A gente agora vai no primeiro bloco, a gente ainda está na atividade da manhã, tá certo? Mas no segundo bloco, para a gente encerrar essa parte da manhã, tá? Lembrando que à tarde, o pessoal que está assistindo de forma remota vai receber um link para então assistir tudo através desse link. Então, não será mais o vídeo não vai estar mais pelo Instagram, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai seguir nossa atividade com a fala de Isabela de Fátima Pina de Almeida. A Isabela é mestre em Medicina Ciência e Comportamento pela UFPE, médica psiquiatra, pesquisadora da residência médica em psiquiatria, coordenadora do ambulatório do primeiro episódio psicótico, do Hospital das Clínicas, UFPE. Ela é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Estudos de Algoritmos. Nós vamos colocar depois a fala da professora Maria Lúcia Costa Piscina, que é a coordenadora desse evento. A Maria Lúcia agora, Paula? Não, depois, né? Então, vamos para a fala da professora Isabela de Fátima Pina de Almeida, que eu estou vendo que já está aí. Olá, Isabela. Com a fala do tratamento medicamentoso no atendimento a pacientes do primeiro episódio psicótico. Isabela, está me ouvindo? Pode sim. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, pela participação. Eu participei do primeiro fórum como residente, como ouvinte, e fico muito feliz com o convite para estar aqui hoje conversando com vocês nessa semana da pessoa com esquizofrenia. E vamos falar um pouco, então, dando seguimento às discussões, uma pergunta que a gente escuta bastante na clínica, que é quando parar o tratamento farmacológico do primeiro episódio psicótico. Vamos conversar um pouco sobre isso. Deixa eu passar aqui. Pronto. Esses são meus conflitos de interesse. Já foi apresentada. Vamos fazer uma explanação um pouco mais rápida. Desculpa acho que deu alguma desconfigurada. Mas aqui, abrindo aqui, fechando aqui. Só quando você falar. Só eu posso continuar falando? Pode, tá tudo certo. Tá, tudo bem. Então, só para a gente contextualizar um pouco, o primeiro episódio psicótico nós chamamos quando temos apresentação de sintomas, né, de delírios, alucinações, alterações na forma do pensamento, alterações na psicomotricidade ou no comportamento, pelo menos uma semana desses sintomas aparecendo numa pessoa, né, um ou mais desses sintomas, tendo aí um prejuízo funcional importante, sendo um episódio inédito e sem remissão desde o início do quadro. Então, isso é uma definição do que seria o primeiro episódio. E aí a gente tem alguns princípios, né? Eu vou me focar aqui um pouco na farmacoterapia, mas vou falar um pouco também de alguns de terapias psicossociais. Mas pela farmacoterapia, a gente tem algumas guidelines que tem algumas observações. Primeiro, como foi falado, eu vou um pouco mais rápido nessa parte, sempre avaliar o perfil de efeitos colaterais das medicações. Nós sabemos que as medicações, elas são muito importantes, reduzem mortalidade, tratam sintomas, mas elas não são isentas de efeitos colaterais. Então, precisamos ter em mente os efeitos colaterais que nós queremos evitar, tentar trazer aí uma menor carga possível de efeitos colaterais para o paciente. Precisamos prevenir e tratar emergências, então, emergências psiquiátricas, emergências clínicas que podem estar presentes no primeiro episódio, por exemplo, a ideação suicida. Uma distinção entre uma psicose afetiva, como os sintomas de humor, versus uma psicose não afetiva, que seria mais preditor de esquizofrenia. Começar a medicação psicótica com a dose baixa e também com uma subida inicialmente, a gente chamava
né, do go slow, e também subir e baixo, mas já vem sendo rediscutido. Evitar a polifarmácia dos antipsicóticos, monitorar a adesão ao tratamento desde a primeira vez, desde o primeiro episódio, e identificar possíveis causas para não adesão. Monitorar e tratar eventos adversos e efeitos colaterais das medicações, tratar as comorbidades, identificar o paciente que não responde ao antipsicótico no tempo apropriado, inclusive para, se necessário, o início de clozapina, e um cuidado maior da população materno-infantil e jovens diabéticos, por isso que a gente evita algumas medicações, como, por exemplo, a olanzapina, por conta dos efeitos metabólicos. Eu estou aqui. Aqui é um guideline que nós usamos bastante para o primeiro episódio psicótico, ele já, apesar de um pouco antigo, 2018, que ele traz aí os principais antipsicóticos que nós utilizamos, com doses mais baixas, né? Por exemplo, aripiprazol 5, 10 miligramas, risperidona 0,5 a 1 miligrama por dia. E, como o professor Ari comentou logo de manhã cedo, se nós queremos pegar sintomas como agitação, ansiedade, distúrbio do sono, o melhor é que a gente adicione, por esse período inicial, benzodiazepínicos, do que aumentar antipsicótico, sem indicação para sintomas psicóticos, mas apenas como objetivo de diminuir a agitação e a ansiedade. Se alguns sintomas de humor, de mania ou de sintomas mistos, pode ser indicado estabilizadores de humor, ou antidepressivos, se uma depressão psicótica. Se for um geral, a gente não vai se deter nisso. Eu trouxe uma observação sobre os antipsicóticos injetáveis de longa ação. Então, nós temos aqui disponível no Brasil o haloperidol injetável, né, temos a paliperidona, também injetável, temos a flufenazina, basicamente são esses três que nós temos. Mas a gente vê que reduz as taxas de recaída, melhora a adesão, e reduz a hospitalização e o tempo de hospitalização dos pacientes. Então, essas medicações devem ser discutidas com o paciente desde o primeiro episódio, e não como uma contenção, uma punição, por exemplo, quando ele não toma medicação oral. Então, deve ser realmente discutido desde o início. E aí, uma pergunta que a gente escuta bastante, né? A gente começou, o paciente está sintomático, melhora do sintoma, a gente escuta sempre essa pergunta: até quando eu vou precisar tomar essa medicação? E a resposta é que depende de vários fatores. Nós não temos uma resposta clara e direta para essa questão, pois, inclusive, o primeiro episódio psicótico visto de forma sindrômica não é um diagnóstico nosológico por si só. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos de algumas considerações. Primeiro, qual é o diagnóstico? É realmente uma esquizofrenia? É um transtorno esquizoafetivo? É um transtorno bipolar? É um transtorno induzido por substâncias? É uma psicose breve? Então, existem vários diagnósticos possíveis dentro de um primeiro episódio psicótico, né? Para além, inclusive, da esquizofrenia. Inclusive, dependendo desse diagnóstico, a gente pensa até se é necessário tratamento de manutenção, e por quanto tempo esse tratamento de manutenção tem evidência, tem estudo, né? Outra pergunta é qual a dose do antipsicótico? Então, seria a dose que o paciente respondeu? A gente poderia pensar em reduzir essa dose, e aí a importância também de, como eu falei atrás, não usar o antipsicótico para outros efeitos, né, como ansiolítico, como para induzir sono, para que a gente não coloque uma carga maior de antipsicótico do que o paciente realmente necessita. Por quanto tempo? Então, isso é uma questão que a gente vai se deter mais aqui, e sempre com a questão de intervenções combinadas, associação com psicossociais. Quando a gente vai observar os estudos, né, a gente tem também uma questão em relação a esses estudos. Os estudos naturalísticos, né, sem intervenção, eles têm taxas bastante variadas de pessoas que ficam sem a medicação antipsicótica, após um primeiro episódio psicótico, e sem recaídas. Então, tem estudos que mostram uma taxa de 6,9% até 30%, e estudos até maiores. Então, existe uma diferença entre os estudos naturalísticos e aqueles estudos que são randomizados, né? Um grupo vai descontinuar a medicação, por exemplo, enquanto o outro grupo vai manter a medicação e tenta observar os desfechos. Mais uma vez, a questão da especificação dos diagnósticos. Então, existem evidências diferentes para diagnósticos diferentes, né? Se for um primeiro episódio de esquizofrenia, se for um primeiro episódio dentro de um transtorno bipolar, por exemplo.
A questão da definição de recaída, o que seria uma recaída, né? Porque a manutenção do tratamento, basicamente, é para evitar recaídas. E aí, o que seria essa recaída? Seria medida pela hospitalização, o que indicaria uma recaída grave, um retorno de alguns sintomas. Então, isso também vai trazer impacto nessas taxas de pacientes que conseguem ficar sem medicação e também diferenças no tempo de segmento. Então, estudos mais longos ou estudos que acompanham esses pacientes por menos tempo. Também, estudos mais longos, a gente vai ter dificuldade com a amostra de pacientes e a adesão dos pacientes aos estudos. Então, são várias questões que precisamos ter em mente quando vamos pensar no que temos de evidência para a descontinuação dos antipsicóticos. Então, eu trouxe aqui um estudo, que é um estudo assim, muito citado na literatura, que é o estudo holandês, né, do Wundering, que foi do JAMA 2013. Foi um estudo aberto, randomizado. Então, os pacientes que após 6 meses apresentaram remissão de sintomas, eles já poderiam ser colocados num grupo para tentativa de reduzir, né, um grupo de redução de medicamento antipsicótico ou mesmo descontinuação. E um grupo que manteve a estratégia com a mesma dose da medicação. Esse artigo, ele foi um dos artigos que questionaram o foco na prevenção de recaída como um fim em si mesmo. Porque com o acompanhamento inicial desse estudo, né, de 18 meses, houve o dobro da taxa de recaída no grupo que descontinuou a medicação psicótica, então 43% versus 21% no grupo de manutenção. Porém, esse mesmo grupo fez um segmento de 7 anos e não observou uma taxa tão alta assim de recaída nesses pacientes. Esse excesso, né, essa discrepância entre o grupo que descontinuou versus o grupo que manteve, foi confinada aos primeiros 3 anos, né, de segmento. Mas esses pacientes que descontinuaram a medicação alcançaram o dobro do nível de recuperação funcional, quando comparado com os pacientes que tiveram a manutenção. Isso foi um estudo, ele não teve tanta replicação assim, outros estudos posteriores não conseguiram observar esses resultados em relação à recuperação funcional. Temos aqui uma revisão sistemática, né, inglesa, trazendo uma observação aqui a gente tem, mostrando que os pacientes que tiveram a manutenção do tratamento com antipsicótico, eles tiveram 19% de recaída versus 53% dos pacientes que tiveram retirada da medicação ou descontinuação, estratégia de descontinuação. E eles notaram que nos estudos que foram colocados para revisão, tinha uma diferença menor, ou seja, parece que o impacto da retirada foi menor, conforme o período de acompanhamento era mais longo dos estudos, com as estratégias de descontinuação mais direcionada, então, uma redução gradual e acompanhada, né, da equipe, o limiar de recaída mais alto, então, realmente, a hospitalização ou recaídas mais graves, o tamanho da amostra maior e amostras com pacientes foram excluídos por dependência de drogas ou álcool, que a gente sabe que não é necessariamente a realidade clínica que nós temos. Esse outro estudo, é um estudo aqui também de 2018, ele pegou os pacientes estáveis por 1 ano, né, estavam estáveis há 1 ano, e observaram que aqueles que descontinuaram a medicação tiveram aí um resultado clínico ruim e recaídas em 39%, versus 21% no grupo de manutenção. Mas também as recaídas foram nos primeiros 3 anos, e eles sugerem, né, manter o acompanhamento medicamentoso por pelo menos 3 anos. Esse outro estudo, também é um estudo bem citado, já é mais recente, 2023, eles pegaram os pacientes, também fizeram um estudo, é um estudo aberto, mas fizeram uma redução gradual ao longo de vários meses na dose dos antipsicóticos que estavam em manutenção nessa população. E eles acompanharam com escalas de funcionalidade na população e não observou benefício no funcionamento social. Então, eles meio que observaram aquele estudo holandês, né, do Wundering, e tentaram replicar e não conseguiram. Não viram benefício adicional de funcionamento social e os pacientes tiveram mais risco de recaída do que os que continuaram na manutenção. Porém, eles salientaram que 2/3 daqueles que reduziram ou descontinuaram a medicação não tiveram uma recaída grave que exigisse admissão no hospital. E aí eles sugerem um segmento inicial de 24 meses. Esse artigo faz uma revisão e algumas orientações, algumas sugestões. Ele coloca o seguinte:
sugere que, após um primeiro episódio de psicose, o tratamento de manutenção deve ser continuado até que se estabeleça o diagnóstico nosológico mais provável, com uma confiança maior. Isso pode exigir anos de avaliação, então a gente sabe que na prática, por exemplo, os pacientes, foi uma psicose induzida por substância, só que o paciente não fica livre da substância psicoativa. Então, como é que a gente vai saber se foi induzido, se realmente abriu um quadro psicótico primário, né? Então, vai variar bastante esse período em que a gente vai ter a certeza do diagnóstico. E uma vez que esse diagnóstico fosse estabelecido com confiança, ou o máximo de confiança que a gente conseguir, a recomendação para o tratamento de manutenção deve ser adaptada ao diagnóstico específico. Para um episódio, tendo o primeiro episódio de esquizofrenia ou esquizoafetivo, ele sugere manter por tempo determinado, por evidências de outros estudos que mostram que é uma recaída grande em pacientes com esquizofrenia que descontinuam a medicação. Eles trazem, nesse artigo, que menos de 1/3 dos pacientes com esquizofrenia sustentam a remissão sem antipsicóticos. E também ele sugere que indivíduos que têm o primeiro episódio de esquizofrenia, com comportamentos que os colocam a si e a outras pessoas em alto risco, devem ser fortemente desaconselhados a um ensaio sem medicação, né, uma tentativa de descontinuação. Mas ele traz que, se mesmo assim o paciente, a família, optar por um ensaio sem medicação, que isso seja feito gradualmente, com acompanhamento psiquiátrico contínuo, por pelo menos 3 anos, após a descontinuação da medicação. E a família e o paciente devem ser sempre incluídos nas discussões sobre risco e também compreender quais seriam os sinais de recorrência, né, e sinais de segurança para que esses pacientes fossem avaliados precocemente. Esse outro artigo, nesse Guideline 2022, ele traz uma sugestão de descontinuação dos antipsicóticos, né, aqueles pacientes que se recuperaram. Ele sugere manter a medicação por 1 a 3 anos, pelo menos, e trazem alguns fatores de sucesso na descontinuação. Ou seja, quanto eles observaram que é mais fácil o paciente ficar sem medicação e sem recaídas. Quando tem um diagnóstico diferente de esquizofrenia, quando tem um melhor funcionamento social e ocupacional pré-mórbidos, um bom suporte social, uma duração de psicose não tratada pequena, sem comprometimento cognitivo, maior resiliência e ausência de comportamento suicida ou de risco. São pacientes que têm realmente uma carga de doença mais leve, né, uma leve a moderada, e não casos mais graves. Esses pacientes, eles precisariam ter alcançado a recuperação sintomática e avaliaram por alguns subitens da PANSS, e também uma recuperação funcional, por 6 a 12 meses antes de pensar em descontinuar os antipsicóticos. Essa redução ocorreria gradual, ao longo de 6 a 12 meses, com monitoramento cuidadoso para sintomas psicóticos reemergentes ou quaisquer sinais de recaída, e as doses devem ser reduzidas gradualmente, e cada redução não devendo exceder 25% da dose anterior, e sempre manter o tratamento psicossocial durante e após a descontinuação. Isso traria mais sucesso, né, na tentativa de deixar esses pacientes sem a medicação, esses pacientes remitidos. E aí, como eu falei, eu não vou me deter, porque não é o meu foco aqui, os tratamentos psicossociais, mas eles são fundamentais, tanto na fase aguda, quanto na manutenção do tratamento, quanto quando a gente pensa em descontinuar. Então, aqui algumas evidências de tratamentos psicossociais, com evidências de bom tamanho de efeito. A gente tem a psicoeducação e as intervenções familiares, trazendo redução nas taxas de recaída e de hospitalização, intervenções vocacionais, mostrando melhora dos resultados vocacionais, a psicoterapia, e aí principalmente a TCC, que tem mais estudos, mostrando efeito moderado na redução de alguns sintomas, e intervenções no estilo de vida, mostrando redução do peso e melhora nas taxas metabólicas. Acredito que vão ter outras discussões sobre esses tratamentos mais à frente no fórum. Aqui é uma sugestão da Organização Mundial de Saúde, de 2024, um pouco mais recente, que ela traz o seguinte como recomendação: a terapia de manutenção com medicamento antipsicótico sendo feita por, no mínimo, 7 a 12 meses para adultos, né, que têm remissão, equilibrando cuidadosamente eficácia, efeito colateral e preferência individual. E se a descontinuação for feita, que seja gradual e sempre com psicoeducação e conversa com familiares e com o paciente. Aqui eu trouxe um resumo, mas o professor Ari já trouxe muito isso pela manhã, né, no Integrate, que saiu recente, e ele traz essa questão de que, em alguns casos, pode ser necessário reduzir a dose gradualmente,
mas eles sugerem que pacientes com remissão completa dos sintomas por mais de 2 anos pode ser discutida a retirada completa da medicação, principalmente se esse paciente tiver efeitos colaterais importantes. Observar sempre fatores de risco contínuos para recaída, como, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas. Se for tomada a decisão de descontinuar a medicação, deve haver psicoeducação individual e familiar robusta sobre os fatores de risco e os sinais precoces de recaída, e uma redução gradual ao longo de pelo menos 6 meses. E aí, quais seriam esses fatores de risco para recaída? Os mais, assim, robustos, né, na literatura. Então, pacientes que têm uma baixa adesão à medicação, eles têm 4 vezes maior risco de recaída dos sintomas psicóticos, uso de substância psicoativa logo em seguida, 3 vezes mais risco. Comentários críticos de cuidadores no sentido da emoção expressa, né, de emoções e críticas expressas ao paciente, um aumento de 2 vezes no risco para recaídas. E paciente com ajuste pré-mórbido pobre, 2 vezes o risco de recaída também. Lembrando que esses riscos eles podem co-ocorrer, né? Geralmente os pacientes podem ter mais de um desses fatores de risco. Então, a gente tendo a noção desses fatores de risco e um pouco de quais são os motivos para os quais os pacientes descontinuam a medicação sem ser combinada, né, como sem ser seguida pelos profissionais de saúde, eu trouxe esse artigo que traz porque os pacientes param, principalmente por efeitos colaterais ou porque se sentia melhor e achava que não precisava mais da medicação, enquanto que aqueles que continuaram a medicação era porque observavam principalmente os benefícios por sintomas positivos, e alguns disseram que era porque outra pessoa disse que precisava continuar. Os indivíduos que descontinuaram os antipsicóticos por conta própria eram muitas vezes os mais jovens, com uma duração de psicose não tratada mais longa, com menos sintomas negativos, maior função social, maior autoconfiança de enfrentamento e menor antipsicótico usado na linha de base. Talvez pacientes também com um perfil de doença um pouco mais favorável, e também não foi conversado com eles, né, para que isso fosse feito em conjunto. Aqui eu trago um outro estudo, que traz um estudo de dados eletrônicos de mundo real, mostrando os principais efeitos colaterais que fazem os pacientes descontinuarem a medicação. Então, eu chamo a atenção para 2 específicos, que seria a presença de sintomas extrapiramidais, né, então, de cinesia, tremores, e também efeitos sexuais. Efeitos na esfera sexuais, apesar de pouco abordados nas consultas no geral, e os pacientes não trazem espontaneamente, mas foi elencado como um fator importante de descontinuação. Então, é importante que a gente não esqueça que os pacientes com sintomas psicóticos, com esquizofrenia, eles têm sim uma vida sexual, eles precisam ser perguntados sobre dificuldades que estão tendo por causa, talvez, das medicações. E aí, um pouco mais amplo, eu trago o seguinte: os pacientes eles não têm um objetivo. Nós, clínicos, muitas vezes temos o objetivo de tirar sintomas dos pacientes, mas eles, após o primeiro episódio psicótico, têm uma ideia muito mais ampla do que eles querem. Então, eles querem uma melhora social e familiar, então, ter uma relação com a família, aprender a conversar com as pessoas, ter um relacionamento romântico, a saúde física, ficar em forma, parar de usar drogas, cuidar do corpo, ter uma casa própria, manter a casa limpa, ter uma autonomia, voltar para a escola, voltar para o trabalho, conseguir manter esse emprego, começar novos interesses, pagar as contas. Então, a gente precisa ampliar a discussão com os pacientes, quais são os objetivos de vida deles após o primeiro episódio psicótico. E aí, concluindo, quando parar o tratamento farmacológico do primeiro episódio psicótico, ainda está em aberto, temos fortes evidências trazendo para esses 2 anos, não é? Mas que é importante a gente estabelecer o diagnóstico com confiança, avaliar individualmente o risco e o benefício, então avaliar clinicamente o paciente e sempre observar os fatores relacionados com bom desfecho, reduzir gradualmente e sempre manter acompanhamento próximo com psicoeducação desse paciente, acompanhamento psicossocial. Ainda estamos aprendendo sobre doses ótimas dentro do psicótico, então, quando os psicóticos começaram a ser usados, tinha um paradigma neuroléptico, o paciente precisava estar com sintomas extrapiramidais bem proeminentes para se acreditar que eles estavam sendo tratados. E hoje a gente já trabalha com baixas doses no primeiro episódio psicótico. Então, a gente ainda está aprendendo sobre isso e mais estudos são necessários. E lembrando que até 20% dos pacientes no primeiro episódio psicótico pode ter apenas este único episódio. Então, existe essa população, a gente ainda não tem elementos tão visíveis para que a gente consiga encontrar esses pacientes, mas não podemos esquecer disso. Também não podemos colocar os outros
80% em risco para buscar esses 20%. Então, tudo tem que ser realmente avaliado individualmente, baseado em todas essas coisas que nós conversamos um pouco. E aqui a equipe, né, professor Leonardo, que fundou o ambulatório do episódio psicótico no Hospital das Clínicas, o Rodrigo Marques, que passou um tempo com a gente, aqui um pouco da minha equipe, e o pessoal do LabVis, que está dando suporte e fazendo muitas pesquisas e um trabalho muito bonito lá com a gente. Então, queria agradecer mais uma vez, estou aqui à disposição de vocês. Joia, Isabela. Tá me ouvindo, Isabela? Estou sim. Beleza. Estou tentando entender mais aqui pelo computador. Tá beleza? Mas ela está ouvindo? Sim. Sim, pronto. Isabela, obrigada pela sua fala. Agora estou. Obrigada pela sua fala. Eu estou aqui acompanhando o meu computador, alguma questão, alguma dúvida. Estou aqui com as pessoas elogiando, agradecendo, dizendo que está muito bom, que foi uma aula muito boa. Alguém aqui do auditório gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguma questão, algum comentário relativo à fala da Isabela? É porque... Ok, então eu tenho. Eu fico sempre no finalzinho, porque se tiver tempinho, faz. Ô, Isabela, em relação, então, ao prognóstico, né, após esse primeiro surto psicótico, o que seria, não sei, né, se a gente poderia pensar assim, ou especular, ou hipotetizar, o que seria, assim, algum indicador de um bom prognóstico, assim, e realmente só ter esse primeiro surto. Então, o que se pode fazer antes, né, ou até o que se pode fazer depois, claro, fora o manejo assim, da medicação, que poderia indicar um bom prognóstico. O que eu vejo mais consistente é a questão do funcionamento pré-mórbio desse paciente. Então, quando já é um paciente que a gente vê que já tinha alterações, né, no neurodesenvolvimento, dificuldade de socialização, acho que até os dados preliminares de Rodrigo mostram, né, um pouco isso, da questão da boa socialização. Então, quando esse paciente já tem um ajustamento pré-mórbido melhor, ele acaba parecendo ter um desfecho, um prognóstico melhor. Também tem a questão da duração da psicose contratada, né? Então, quanto mais rapidamente a gente identifica esse paciente e faz a intervenção adequada, também temos um prognóstico melhor. Os pacientes parecem responder melhor, ficar livre de sintomas e também ter aí um curso melhor da doença. Tá joia. Obrigada, Isabela. Eu acho que agora a gente pode dar seguimento. Obrigada pela sua fala. Você quer fazer mais algum comentário? Não, queria apenas agradecer mesmo. Parabéns pelo evento. Obrigada, Isabela. Até semana que vem. Até terça. Tchau.